Oi, gente, mais uma rotina aqui no Avatar World. Hoje as gêmeas vão pra uma escola totalmente nova, elas estão muito animadas. Então eu já tava aí acordando elas, já tava chamando elas. E hoje é uma rotina todinha narrada aqui no Avatar World. Tava acordando elas, aí elas acordaram. A Liz acordou toda assustada ali, falou que tava pensando que tava se atrasando pra escola nova, tava sonhando com um monte de coisa sobre a escola nova, mas depois ela ficou bem tranquila. E tava ali falando pra mim sobre o porquê que ela tava assustada. Aí depois, a Luísa acordou ali toda na calmaria. Olha a diferença do jeito de acordar, né, gente? Que engraçado. E o Henrico, né, meu marido, ele já tinha ido trabalhar, porque ele vai trabalhar cedo, né? E as gêmeas não vão mudar, vão continuar estudando no período da manhã, né, gente? Porque é o que se encaixa com as nossas rotinas. Eu já tava aí mandando elas se arrumarem e elas já foram ali escovar os dentes e se trocar pra escola, abrir a cortina do quarto delas pra entrar uma iluminação e elas já foram lá, né, se arrumar. Aí, quando elas foram no banheiro, elas começaram as duas escovando os dentinhos delas, né? Pra ficar com um hálito cheiroso. Que é o primeiro dia de aula na escola nova, né, pessoal? Elas estão muito animadas. Elas não estão se aguentando de animação, né? Essas meninas super ansiosas. Então, desci pra preparar o café delas. E, gente, eu tava ali tocando piano, porque faz muito tempo que eu não toco piano. E eu sabia tocar muito, muito bem. Eu já toquei em vários lugares, né? Aí eu tava tocando. E como eu tô grávida, né? Isso foi um relaxo ali pra mim, é um super hobby, que eu adoro tocar piano. Por isso que a gente tem esse piano clássico aqui na mansão. Aí eu fui ali falar com os gatinhos e dar o papazinho deles, da nossa hamster e do baby, né, que é o peixe. A Mel, a May, a Fofura e o Baby. Aí eu fui dar comida pra todos esses nossos animais que a gente tem. Nesse espaço a gente tem um zoológico em casa, né, gente? Olha só o tanto de animal, pelo amor de Deus, que doideira! Tudo isso por causa das gêmeas e do meu marido, né? Eles adoram animais. Quem acompanha o canal já sabe muito bem. Já fui ali trocar a roupinha das gatinhas também. Que elas estavam com a roupinha que elas passaram a noite e o fim da tarde de ontem também. Então eu dei ração pra elas e já troquei o lookzinho delas. E elas ficaram coisa mais linda, gente. Elas ficaram muito fofas. E na May, eu coloquei esse negocinho de sorvete. Fica muito fofo nela, né? Elas ficaram todas lindas aí de lookinhos, porque os animaizinhos aqui em casa são tratados como reizinhos, né? E aí depois elas voltaram a brincar e se divertir depois que eu troquei a roupinha. Na verdade, elas já estavam, depois de comer, elas estavam voltando ali, né? E, gente, eu não sei não, mas eu tô pensando em comprar novas roupas pra essas gatinhas lindas. Porque, gente, minha casa, a mansão, minha, das gêmeas e do meu marido, e do nosso novo bebê, que a gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas aí tem o chá de revelação aqui no canal, inclusive. Então, acompanha, hein? A casa aqui, a mansão, é toda aesthetic, né, gente? Eu acho que dá pra perceber, a decoração é todinha aesthetic. E as roupinhas dos gatinhos não são muito assim. A única parte da casa que foge de aesthetic é o quarto das gêmeas, né? Mas tudo bem. Mas gente, eu não sei. Aí eu já tava preparando o cafezinho delas, bebi uma água na caneca de uma das gêmeas, gente. Misericórdia, mas tudo bem. Aí eu lavei depois pra eu colocar o Toddy delas, que ia ser Nescau hoje com uns donuts de chocolate, que elas amam esses donuts. Então eu coloquei ali para elas comerem no café da manhã, porque hoje é um dia especial na escola nova, né, gente? É uma super ocasião. Por isso que eu deixei elas comerem. E com o Nescauzinho que elas tomam toda manhã, né, que elas já estão acostumadas a tomar, porque elas amam muito esse Nescau. Faz parte da rotina matinal delas, viu, gente? Hoje foi, né, uma coisinha assim mais leve. E até o lanche delas foi bem leve. Eu não... Verdade, gente. Quem prepara o lanche delas são elas mesmas. Então, eu não sei como é que elas preparam. Só que eu sempre estimulo elas a comer fruta. E geralmente tem fruta. E eu confio nelas pra preparar o lanche delas, né? Aí eu terminei de preparar. Peguei ali minha geleia de morango, que eu amo demais. Se alguma delas quisesse comer um pouquinho também, né? E é isso. Aí eu fui chamar as meninas, né? Enquanto eu tava terminando de arrumar algumas coisas, eu fui guardar ali o Nescau na geladeira pra não ficar tudo bagunçado, né, gente? Aí depois as gêmeas arrumavam algumas coisinhas ali. Aí, enquanto eu tava ali arrumando a cozinha, arrumando as coisas, as meninas ainda estavam lá, né? Terminando de se arrumar pra ir pra escola, preocupadas ali só com o look delas, né? E eu aqui preparado com a alimentação dessas princesas. Mas tudo bem, né? Então,
vamos lá. É isso. Aí no segundo andar, no quarto das gêmeas, olha só o que tava acontecendo, gente. Elas lá se arrumando, todas divas, escolhendo o look delas. Então, elas colocaram o uniformezinho da escola nova delas. Olha só que bonitinho. Aí, nessa nova escola, tem opção de você escolher, né? Se você quer uniforme com os brochezinhos ou sem. E cada uma quis escolher de um jeito pra poder dar uma diferenciada, até pra diferenciar os uniformes delas, né? Aí, mas mesmo elas sempre gostam de se vestir iguais. Aí elas colocaram esse sapato, guardaram o pijama, guardaram tudo no lugar e foram passar um blushzinho, né? Elas gostam de se maquiar pra ir pra escola, pra irem todas divas. Aí elas colocaram também esse casaco, porque tava bem frio agora de manhã, bem gelado. Então elas colocaram esse casaco super estiloso e elas estavam amando o look delas, né? Todas felizes ali, sem parar de conversar um minuto, porque essas meninas falam mais do que qualquer coisa que vocês podem imaginar. Passaram blush e estavam ali, todas lindas ali pra escola, orgulhosas também. Então elas pegaram, gente, as duas levam só uma lancheira. Porque, nossa, coisa estranha. Não, 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 não. Elas preferem assim, porque aí não fica levando duas lancheiras. Então elas colocam o lanche delas em uma, só que elas acham mais fácil. Então elas desceram e tomaram o cafezinho delas. Elas amaram. Elas estavam ali comendo as rosquinhas, os donuts, e bebendo o Nescau delas, bem quentinho, bem gostoso, porque tava bem frio, como eu já disse. Gente, meu nariz tá até fungando, porque tá frio mesmo. Aí eu tava ali, elas colocaram ali na pia as coisas pra lavar depois, as canecas delas. Eu acho uma fofura essas canecas de gastinho, gente, elas amam. Eu tomei também meu café na minha caneca cor de rosa, meu cafezinho que eu tinha deixado ali. Ali eu fui, gente, limpar aquela partezinha ali com um esfregão, aquela parte ali de fora, que tava precisando de uma limpeza pra ficar bem cheiroso. Então eu já fui ali começar a limpar enquanto elas terminavam ali o café delas. Então eu tava limpando e elas estavam ali. Aí depois elas foram lavar a loucinha delas, secar e guardar também, né? Que elas também têm que ajudar com as louças, afinal. Elas comeram mais, né? Então, secaram, guardaram, lavaram ali juntas pra ir mais rápido, né? Que são duas. Guardaram a geleia no armário e pegaram a mochila, a lancheira no caso, e foram preparar o lanche delas. Ali, gente, tinha uma maçã, elas comeram e a outra bebeu o suquinho de laranja que tinha ali já na lancheira, que eu tinha deixado ali pra elas comerem quando elas acordassem antes de ir pra escola, caso eu não tivesse acordado, gente, que essa minha gravidez tá muito doida. Eu não sabia, mas não era pra elas terem comido, mas depois elas comeram, mas tudo bem, né? É bom que enchia mais porque foi mais leve. O lanche delas foi super leve hoje, gente. Uma pegou um suco de morango, outra pegou um suco de laranja e elas pegaram duas laranjas de fruta própria, né, pra poder comer. Só isso, gente. Eu achei que foi até simples demais, pelo que eu conheço as minhas gêmeas, viu? Mas ok. Elas guardaram ali e foi isso que elas levaram de lanche. Mas quando elas voltaram, elas falaram pra mim que encheu bastante. Eu até fiquei preocupada depois quando elas contaram que levaram só isso. Mas tudo bem, quando elas chegam em casa, elas comem bastante coisa também. E é isso, lancheira pronta, elas guardaram tudo pra não ficar tudo badernado na casa. Pegaram cada uma a sua mochilinha nova, escola nova, mochila nova, né? Claro, gente. E elas estavam ali me chamando e me esperando ali no quintal pra gente já sair. E eu ia levar elas de carro hoje, elas não iam de ônibus, né, pessoal? Eu tava ali terminando de guardar, eu já fui levar elas de carro, porque é o primeiro dia. E eu queria ver elas entrando, né, despedir assim melhor, né, ver a escola e tal. Eu já fui fazer uma visita na escola e uma reunião com a diretora, professores, pra poder fazer a matrícula e tal. Mas eu queria do mesmo jeito deixar elas. Ali as gêmeas já chegaram na escola, a gente já tinha se despedido ali no portão. Elas entraram, elas estavam um pouco inseguras, mas as duas são super unidas, então tava tudo certo. Que elas estavam uma com a outra. Elas deram ali uma olhada rápida na quadra e depois elas já voltaram, né? E já foram entrar ali pra parte de dentro da escola. Quando elas entraram, gente, elas estavam ali na escada, mas depois elas viram. E tinha uma menininha que se tornou já amiga delas, mas ela não era da sala delas. Isso que as gêmeas não sabiam muito bem, né? Elas estavam ali procurando alguma sala e conversando só entre elas. Bem tímidas, na verdade, né? Porque é o primeiro dia, escola nova, tudo muito diferente. Aí essa menininha ali foi conversar com as gêmeas e elas se tornaram super amigas. Ela ficou achando, tipo, super estranho
Tipo, nossa, vocês são iguaizinhas e tudo mais. Elas contaram que eram gêmeas. Elas conversaram e se tornaram super amigas. A primeira amiga delas do dia ali, dessa escola, foi ela. Elas conversaram no refeitório e agora elas são amigas, né? Elas estão se conversando ali. Vamos ver como é que vai ser o resto dos dias, porque hoje ainda é o primeiro dia de aula nessa escola, que elas estão amando também. Então, elas conversaram um pouquinho ali antes do horário de entrar na sala de aula. Aí, depois deu o horário de entrar, gente. Só que elas ainda estavam ali, só papeando, né? Como vocês sabem, tagarelas demais essas gêmeas. Então, foi isso. Aí, depois, ela mostrou onde é que era a sala, porque essa menina estuda aí há bastante tempo. Então, ela mostrou onde é que era a sala da série delas, né? Que elas têm 6 anos, primeiro ano. Então, elas já foram ali e entraram na sala que já tinha batido sinal. Então, elas entraram e elas escolheram o lugar que elas queriam sentar. Elas sentaram ali, uma na frente da outra, assim, né? E aí, elas também fizeram outra amiguinha, só que da classe delas. Elas conversaram. Ela perguntou se eram gêmeas, elas falaram que sim, mas elas amaram. Agora elas já são super amigas. Elas estão cheias de amigas, né, gente? Acabaram de chegar na escola e já estão fazendo um monte de amigos. Então, elas sentaram ali no lugarzinho delas, que a professora tinha deixado e escolheu como é primeiro dia, mas vai ter que ficar nesses lugares até o final do ano. A professora esclareceu isso. Aí elas guardaram as mochilinhas, se acomodaram ali nas carteiras e ficaram prontos para a aula começar, né? Então, a professora começou explicando que elas, primeiro, ia todo mundo se apresentar na frente da turma para que a gente pudesse conhecer melhor, né? Então, todo mundo foi lá e agora eu vou deixar um áudio das gêmeas desse momento aí da escola que é muito importante para vocês, que foi bem legal essa apresentação da turma. Bom, gente, podem vir aqui na frente se apresentar, falem seu nome e um pouco sobre vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa, desculpa, eu travei. Eu tenho uma irmã gêmea, aquela que tá sentada bem atrás de mim, e tem um jeito de diferenciar. O meu uniforme não tem os bottoms, e o dela tem, porque a gente quis escolher diferente desse jeito. E a gente tem 2 pintinhas, só que a minha é do lado contrário da dela. Tudo bem, todo mundo, palmas para a apresentação da Luísa. Agora pode vir aqui, você então, a outra gêmea. Oi, gente, eu sou a Liz e eu sou a outra gêmea, aquela ali é minha irmã gêmea, né? E é assim mesmo que vocês podem diferenciar e eu espero que a gente possa se divertir bastante. Então, é isso. Bom, tudo bem. Então, vamos aos próximos. Pode vir aqui na frente. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu sou novo nessa escola. Eu vim com um amigo meu, ele é meu melhor amigo desde quando a gente era bem pequeno. Mas eu não sei se ele vai vir hoje, ele disse no WhatsApp que ia vir, só que ele sempre se atrasa, é isso? Ok. Agora pode ir lá. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Beatriz, como é que estão vocês? Eu espero que eu possa ser amiga de todas vocês, mas eu já vou falando que eu sou a melhor em todas as matérias. Oi, gente. Oi, professora. Desculpa, eu me atrasei, viu? Mas não faz mal, né, professora? O que importa é que eu tô aqui. Desculpa ter me atrasado pelo primeiro dia de aula. Tá bom, então pode se apresentar, então. Luiz. Muito obrigada, professora. Oi, gente. Eu sou o Luiz, como a professora já mencionou que tá ali na listinha dela. E é isso, eu espero que a gente possa fazer amizade. Meu Deus do céu, Matheus, que vergonha. Cara, que idiota. Tá bom, então. Pode vir, então, você, menininha. Oi, gente, tudo bem? Eu fiz amizade com as gêmeas, eu espero que todos nós possamos ter um ótimo ano. Tá bom, então, crianças, vamos começar a aula de hoje, ok? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Bom, gente, é isso. Foi essa a apresentação das gêmeas ali da turma. Tava todo mundo um pouquinho travado, mas é uma coisa normal, né? Até a Luísa ali tava um pouquinho assim, mas depois, olha o intervalo, elas estavam adorando, estavam comendo com as amigas e depois elas foram torcer um pouquinho ali pros meninos que estavam jogando futebol, elas se divertiram muito nesse intervalo. Depois continuou a aula por um pouco período de tempo e eu fui buscar elas de carro e foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, aí já tava no final da tarde. Amo muito vocês. Se inscreve, deixa o like, deixa aqui nos comentários que vídeo vocês querem. Tchau!